Olá, tudo bem com vocês? É uma alegria muito grande estar com você hoje para adorar o nosso Senhor. O nosso podcast Marcas de Amor, as marcas que Jesus deixou na cruz por mim e por você. Nós estamos aqui com um propósito de Deus. Meu nome é Luciana. Meu nome é Pastor Evandro e é uma alegria muito grande estarmos com vocês para mais um Marcas de Amor. E nesse dia nós vamos ter pessoas aqui, duas mulheres extraordinárias, dedicadas ao reino de Deus, comprometidas em viver e anunciar o Evangelho com amor, fé e coragem. Essas mulheres, elas foram chamadas a servir. E Deus, o próprio Cristo, marcou a vida delas por meio das suas mensagens, ações e testemunhos que revelam o cuidado e o amor da graça de Cristo. Com um coração voltado para missões e para o ensino da palavra, elas atuam levando esperança, acolhimento e transformação onde quer que Deus as envie. Suas jornadas são marcadas por experiências profundas com Deus, histórias reais no campo missionário e um amor inabalável pelas pessoas. No podcast Marcas de Amor, vocês vão conhecer duas pessoas extraordinárias, duas mulheres extraordinárias, que aonde elas estão, elas marcam pessoas através do amor ao Evangelho, amor a Jesus Cristo. As palavras que edificam, conversas sinceras que levam o Evangelho, a fé que fortalece a vida espiritual, aonde ela coloca as plantas dos pés. Através das suas vozes, o propósito é claro, ser instrumento de Deus e deixar marcas de amor no mundo. Glória a Deus pela vida de Milka Santos, minha missionária, minha pastora e minha secretária municipal também. Boa noite, minha secretária e minha pastora. Boa noite a todos. Boa noite, Luciana, pastor Evandro. É uma alegria estar aqui com vocês, gente. Muito obrigada. E a Surleide, nossa missionária Surleide Alves, que é uma mulher de Deus, que já mostrou que veio realmente para servir o reino. Muito obrigada pela sua presença, minha irmã. Eu já amo você, em Cristo Jesus. Obrigada, Luciana, paz do Senhor. Louvo muito a Deus por estar aqui, não é, nesse espaço Marcas de Amor, que é apresentado pelo pastor Evandro. E você, missionária Luciana, uma mulher muito linda, Amém. Muito especial, né, irmã Milka? Pouco tempo que a gente lhe conhece, a gente sente verdadeiramente a marca desse amor, não é? Amém. Esse amor. Então, louvamos muito a Deus por essa oportunidade. Quero dar graças a Deus pela vida da minha pastora, missionária Milka. Amém. Me sinto muito honrada por estar aqui, acompanhada, né? Aliás, eu estou acompanhando a minha pastora. E por estar nesse espaço todo especial. Obrigada pelo convite. Nossa, quando a gente convidou, a irmã Milka já falou assim, nossa, Surleide, eu vou convidar ela também, vamos juntas. Eu achei tão lindo que isso é uma missão, né? A gente andar, porque se nós somos unidas, mulheres unidas, a gente vai conseguir realmente mudar o ambiente da nossa casa, o bairro que nós moramos, o condomínio que nós moramos, a cidade que nós moramos, o estado e o país, né? É verdade. Então, nós somos maioria. Então, se nós mulheres, que somos mulheres idôneas, mulheres que não somos sábias, a gente com certeza a gente vai conseguir mudar o nosso mundo. Além desse elo de missão, não é, irmã Milka? Que nós temos um elo muito forte de amizade, de mentoria. Tanto o pastor Carlos quanto a irmã Milka, eles marcaram muito a nossa história. Conhece a gente desde jovenzinha, né, irmã Milka? Nós ainda somos jovens. São 40 anos que a gente se conhece. Por aí. E aí, graças a Deus, a gente tem
essa ligação, né? Nossa história, ela se parece muito. Nós vivemos um período, logo no início da chegada do pastor Carlos e da irmã Milka, um ano e pouco, não foi? Foi. Que eles chegaram em Cruzeiro do Sul. Logo depois a gente veio, o Rogério, eu e a nossa filhinha Débora, que ainda tinha 11 meses quando ela chegou aqui. E aí a gente veio auxiliá-los. Vocês estão quanto tempo aqui já? Aqui em Cruzeiro? Sim. Olha, vai fazer 4 meses. 4 meses. Que estamos. Pela terceira vez. Ah, sim. Porque já é a terceira vez que a gente vem para cá. A primeira vez nós viemos no ano de 94. Passamos quase 4 anos. Aí retornamos para Rio Branco. Voltamos em 2005. Ficamos 1 ano e meio. Foi quando recebemos o convite para pastorearmos a igreja Assembleia de Deus em Feijó. Passamos 18 anos lá. Nossa. E recebemos o convite para vir pela terceira vez. A terceira vez para Cruzeiro do Sul, gente. Olha, se não tem algo em comum. Legal. Aí estamos aqui, vai completar 4 meses Isso. que legal, chegamos. que coisa boa, né? Isso. Muito bom. O testemunho de vocês vai ser muito importante para que muita gente possa experimentar, né? Esse sabor que é o amor de Cristo, o amor derramado na cruz por nós, né? E o programa Marcas de Amor ele foi justamente para isso, né? Isso. Para levar essa mensagem, essa palavra e que nós possamos deixar marca onde quer que nós passemos, né? E marcas de amor. Marca do amor verdadeiro, que é o amor de Cristo. Exatamente. Assim como Isso Jesus mesmo. deixou as marcas de amor, né, Isso. em nossas vidas, e hoje nós seguimos a Cristo, né, pelas marcas que Ele deixou, Isso mesmo. né, e que Ele também deu como exemplo para nós. E hoje nós vivemos imitando a Cristo, né, tentando também Verdade. ser como Ele e expandindo, né, esse evangelho, essas marcas de amor onde nós passamos. Eu gosto muito, Luciana, de me espelhar e de ter como meu versículo de vida Romanos 12:2, né, que fala, né, sobre nós estarmos neste mundo, mas procurar cada dia renovar nossa mente, nosso entendimento e conhecer a perfeita vontade de Deus para nós, para que assim possamos realmente viver essas marcas de amor. Verdade. Isso mesmo. E quando começou a conversão de vocês, porque a irmã Milka já nasceu num berço evangélico, né? Foi. Agora, a missionária Surleide, a gente vai conhecer também como é que foi o processo de vocês. Eu nasci no berço evangélico. Essa câmera de vocês, Isso. quiser falar, Bom, pode falar para cá. eu nasci em berço evangélico, meu pai e minha mãe, né, são nordestinos, cearenses, vieram para o Acre. Na época da Segunda Guerra, meu pai foi soldado da borracha, juntamente com minha mãe, e eles logo conheceram Jesus ao chegar aqui no Acre, né, e ela passou a servir esse Deus, apesar de que na época era muito difícil encontrar uma igreja. Mas ela sempre foi uma mulher de muita fé, né? E ela sempre tinha esse desejo de conhecer algo a mais, de conhecer a Deus. E chegou a oportunidade. E assim, os 9 filhos da minha mãe nasceram em lar evangélico, né? E eu tive uma vida de muitos milagres. Hoje eu sou o milagre de Deus. Eu estou viva porque sou um milagre, porque Deus tem propósito na minha vida. Por isso também eu vivo para Ele, unicamente para Ele. Aos 7 anos... eu fui acometida também de uma das doenças tropicais da época, que era a meningite. Acho que todas as doenças tropicais da época eu passei por todas, porque naquela época não tinha vacina. E eu fui tomada, né, acometida pela meningite. Na época, uma prima minha faleceu e a outra ficou com sequelas. Ela é surda-muda, hoje ela é professora de Libras. E o Senhor curou radicalmente, sem deixar sequelas na minha vida. Glória a Deus. E logo desde aí, aos 9 anos de idade, Luciana, pastora Luciana e pastor Evandro, logo eu entendi o quê? Que o meu motivo de viver seria para Deus. Porque se Deus me curou da meningite, se o Senhor me ressuscitou daquele hospital onde eu passei 3 dias desacordada, né, sem nem assim uma esperança, eu entendi que o meu propósito de vida era viver para Deus.
Era viver para Jesus e fazer o que Jesus fez também. Né? E meu ministério iniciou aos 12 anos de idade. Aos 12 anos eu já iniciei na Igreja Assembleia de Deus como coordenadora de criança, professora da escola dominical. 12 anos. 12 anos de idade. Foi precoce. Foi, eu já era professora de criança, amava minha classe da EBD e também já era regente do coral de adolescentes. Era um adolescente regendo o coral de adolescentes. Gente, era muito interessante. Então a senhora nunca viveu o mundo, experimentou o mundo de festa, de bebida, de noitada. Eu nunca conheci e confesso para vocês que eu nunca tive desejo. Isso é lindo. Assim, pela forma de gratidão isso que eu sempre tive e tenho até hoje a Deus, né, por tudo que Ele faz por nós, pelo seu amor, seu cuidado, né, a sua proteção. E aos 19 anos, aos 16 anos eu conheci o Carlos, né? O Carlos, ele na época, ele não era de família evangélica, e ele começou a frequentar a igreja. E no dia que ele foi lá, tomou a decisão dele, eu fui lá cumprimentar para dar boas-vindas, porque a minha mãe tinha uma loja na Praça da Bandeira e ele também tinha uma próxima. Eu vi ele assim de longe, mas eu confesso que eu não focava muito, até porque eu tinha uma convicção de que um dia eu casaria mais com uma pessoa também da mesma fé, né? Sim. E nesse dia ele foi lá, tomou a decisão e eu disse, eu conheço esse rapaz, eu vejo ele na Praça da Bandeira. E fui lá cumprimentar ele. Gente, desses cumprimentos gerou o casamento, depois de 3 anos e 7 meses, né? E casamos com um propósito, né? Também namoramos com esse propósito de fazer a obra de Deus, de investirmos em missões e de expandirmos esse amor e de vivermos essa marca, né, do amor de Cristo. Sim. E logo que casamos, ele já passou a ser consagrado também ao obreiro, né, ao ponto de que em 94 nós íamos para Cruzeiro do Sul, assumir a igreja aqui, né? E aqui o Senhor colocou muitos sonhos, né? Muitas promessas de Deus começaram a ser implementadas em nossas vidas e vivemos até hoje aqui as promessas de Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que testemunho, hein? E você, missionária Surleide, como é que começou a sua primeira experiência com o seu primeiro amor com Cristo? Olha, a minha primeira experiência foi bem interessante. Eu comecei a ir para a igreja desde os 5 anos de idade. Nossa. Minha mãe trabalhava o dia inteiro e separada do meu pai, né, já há muitos anos, a gente pequenininha. Então a minha irmã mais velha levava todas as irmãs para a casa do Senhor. E lá a gente comecei a crescer vendo inclusive é bem interessante, Mamilca, na época, um pastor muito conhecido, né? Agora até fugiu o nome, mas o pastor Valério. Sim. Então, ele e também a Silvânia. Lembra da Silvânia, né? Lembro. O esposo dela, que na época era todo mundo bem jovens. Peregrino, pastor Peregrino. Isso. Eu, criança, e eles já na adolescência, ali quase entrando já na juventude. E eu ia para a igreja, eu via a Silvânia regendo, né, o grupo, e eu achava aquilo tão lindo. E eu comecei a admirar. Eu pensei, quando eu crescer, eu quero fazer isso aí. Que legal. Eu quero fazer o que essa menina faz. Mas vocês são muito santas, porque vocês já nasceram no berço de ouro. Não, mas berço de ouro não, um berço evangélico, um berço onde o Senhor estava, né? É muito lindo, é maravilhoso. É por isso que Deus tem feito tanto na vida de vocês. Mas eu tive um tempo fora. Diferente da irmã Milka, eu ainda cheguei a conhecer o mundo. E aí eu fiquei na igreja até os 14 anos. E eu lembro quando eu tinha cerca de 12 anos, eu ia para a escola bíblica dominical na Benjamin Constant. E na volta, por algumas vezes, eu chorei dentro do ônibus, lembrando da ministração do pastor na escola bíblica dominical. E eu era tomada, assim, por uma alegria indizível. E eu chorei algumas vezes. Por algumas vezes alguém chegou e disse: minha filha, você está sentindo alguma dor? Porque uma adolescente, né, chorando dentro de um ônibus, não era comum isso. Aí eu dizia: não, tá tranquilo, tá tudo bem. Mas eu estava sentindo a presença de Deus, lembrando da palavra. O certo é que aos 14 anos eu me afastei.
me afastei dos caminhos do Senhor, e aos 18 anos eu retornei. E o meu retorno foi uma coisa assim muito interessante. Todos os dias eu trabalhava numa loja onde eles também tinham uma loja lá na Praça da Bandeira. Já casados, né? Eles eram casados, eu solteira, e eu admirava a irmã Milka, o pastor Carlos, eles sempre passavam ali de mãos dadas, sempre muito juntinhos, né? Muito lindo, né? Esse casal. E eu admirava, eram admirados, né, por todos ali do setor de trabalho naquela região. E alguém, uma dona proprietária de uma loja, todos os dias ela ia lá no meu trabalho e ela dizia: Leda, Jesus te ama. E ela falava com tanto entusiasmo, há quem diga que uma mentira mal contada, aliás, uma verdade mal contada, ela se passa por mentira. E uma mentira bem contada se passa por verdade. E ela todos os dias dizia: Sorleide, ela me chamava de Leda. Leda, Jesus te ama. E ela falava com tanto entusiasmo que aquilo começou a ficar no meu coração. Então, todos os dias, antes dela abrir a loja, ela ia direto lá no meu trabalho e dizia isso. E todo mundo tem um dia mau na vida, não é? Todos nós temos um dia mau. E esse dia mau chegou na minha vida. O dia de muita angústia. E naquele dia eu pensei comigo: eu preciso voltar para Jesus. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18 anos. Porque assim, eu fui tomada, o dia mau foi isso. Deus permite situações na vida da gente para a gente o conhecer. E eu fui tomada assim, sem ver, sem para quê. Sim. Eu comecei a ser tomada de um medo. Só que eu sei que aquilo era a voz do Espírito falando ao meu coração. Porque uma vez que você conhece a verdade, uma vez que a verdade resplandece à luz do teu entendimento, você nunca mais é a mesma pessoa, não é? Isso mesmo. A gente nunca mais consegue ser a mesma pessoa, fazer as mesmas coisas erradas, como se nunca tivesse conhecido. Verdade. Não é verdade? É verdade. E aí eu, diante do que ela me dizia, eu comecei a ter medo do futuro. Eu pensava: e agora, se eu morrer sem Jesus, o que será da minha vida? Mas você já tinha confessado, desculpa te cortar assim, Sorleide, mas você já tinha confessado Jesus como seu Salvador. Eu estava afastada. Sim, só estava afastada. Não é? Estava afastada dos caminhos do Senhor. Só que a Bíblia diz que os nossos pecados nos afastam de Deus, não é? Isso. As nossas transgressões nos separam de Deus. A Bíblia fala sobre isso. A única coisa que separa o homem de Deus são os pecados. Exatamente. E eu estava vivendo uma vida de pecado, longe do Senhor, não é? Longe entre aspas, né? Porque Deus não perde o controle da situação. E eu comecei a sentir, e eu pensei, eu digo: se eu morrer nesta situação, eu posso perder o céu. E aquilo continuou na minha mente, no meu coração, e eu passei a ter medo de dormir. Tinha medo de dormir e não acordar mais. Até que um dia, 6 da manhã, eu já tinha completado 18 anos, e eu fui para uma campanha de oração que tinha em um bairro chamado 6 de Agosto. Cheguei lá bem cedinho, ninguém viu eu entrar. Era em que local? Você Lá estava no... nessa época, você morava onde? Eu morava em Rio Branco, na Vila Ivonete. Eu peguei o primeiro ônibus e fui para uma consagração na 6 de Agosto. Chegando lá, todo mundo de joelhos, eu entrei, dobrei meus joelhos e ali eu fiz o meu concerto com Deus. E eu chorei copiosamente nesse dia. E encerrou a consagração, eu fui ao trabalho. E quando eu cheguei no trabalho, as pessoas começaram a perguntar o que tinha acontecido comigo. Impressionante. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. E eu cheguei no meu trabalho, já não mais uma jovem triste, abatida, deprimida, porém agora com o coração cheio de gozo, cheio de alegria, sabe? E as pessoas começaram a perguntar: o que aconteceu contigo? Está acontecendo algum problema? Eu digo: não, porque tu tá diferente. Você está muito diferente. Santo. Mas eu não falei nada que tinha retornado para Jesus.
Deixei passar mais alguns dias e aí comecei a revelar que tinha voltado para Jesus. Então, começou aí. E com 3 meses que eu aceitei, que eu voltei, eu tive um sonho debaixo de um viaduto, pregando o Evangelho com o Novo Testamento para uma multidão de pessoas. Eu nem sabia o que era viaduto, porque nessa época não tinha viaduto em Rio Branco. Não é? E aí, quando eu acordei desse sonho, eu acordei com muito desejo de ser útil para Deus. De ser útil para Deus. Aí comecei a andar no hospital, no presídio, sabe? Visitar os lares, entregar literatura, ir para fila do banco sem ter o que fazer lá, só para ter a oportunidade de entregar uma literatura para alguém, pegar ônibus, sentar ao lado de alguém, só para ter a oportunidade de iniciar um diálogo e falar do amor de Deus. Então, começou assim a minha vida de obra, né? Começou ainda na juventude, logo ao retorno para o Senhor. A missão começou cedo, então. Começou né? muito cedo. Começou cedo, né? né? E eu fui chamada através de um sonho. Através Minha de um chamada sonho. se deu Olha aí, assim. Forma tá que vendo? Deus falou. Deus fala de várias maneiras, né? De várias formas. Sonhos, né? Revelações, Verdade. através de um versículo que você lê na Bíblia. É verdade. Deus tem suas formas específicas, né? De falar com cada um. E, assim, um desafio na caminhada missionária. Missionária Mil, que depois a missionária Soleide pode Um responder. desafio. Gente, são tantos desafios, né? Mas um que, assim, que foi marcante. Que foi marcante. Bom, para mim o desafio marcante foi quando eu vim para Cruzeiro do Sul. Foi um grande desafio. Verdade. Porque mexeu com toda a estrutura familiar, né? Com o conforto da nossa casa, né? Da nossa moradia, de tudo aquilo que a gente construiu como sonho. Né? Antes de estarmos diretamente na obra, nós éramos empresários também em Rio Branco, nós tínhamos loja, a Suleide lembra, né? Lembro. E tínhamos uma vida, digamos que assim, de certa forma confortável. Tinha nossos 2 filhos, né? Quando viemos para Cruzeiro, eles tinham... Um tinha 8 anos e o outro 9. E tudo aquilo mexeu. Para decidir de vir para Cruzeiro, nós tivemos que deixar tudo. Nós recebemos o chamado e o convite para vir para Cruzeiro do Sul. Nós tivemos 15 dias para decidir e para deixar toda a nossa estrutura de vida que nós tínhamos construído e vir para cá sem saber um dia morar como seria. E eu não conhecia a igreja nem a cidade de Cruzeiro do Sul. Nossa. Então, eu considero que esse foi o meu maior um grande desafio né? ministerial. Mas, assim, o impressionante é que quando você tem convicção de que está no centro da vontade de Deus, nada te entristece. Tudo Verdade. é como se fossem coisas novas e que Deus está cuidando de tudo e que tudo dá certo. E foi o que aconteceu com a gente. Né? Para vocês terem ideia, quando nós íamos para Cruzeiro, eu não tive tempo de tirar nem a mobília da minha casa. Parece coisa de gente de louco, né? Mas não é. Era a convicção que nós tínhamos de que íamos fazer a obra de Deus e de que íamos ver exclusivamente para servir a Deus, né? Para ajudar pessoas, para fazer algo pelas pessoas. E a gente veio nessa alegria mesmo missionária. E depois a gente daqui foi administrando. Foi alugando a casa, a loja ficou abandonada, depois a gente perdeu ela, porque o governo mudou toda a estrutura da cidade de Rio Branco, o centro, e nossa loja era lá. E, enfim, ficou lá e pronto. E não nos fez falta, gente. O interessante é isso. A né? Deus, né? Deus supriu todas as Glória nossas a Deus. necessidades. É Aleluia. interessante que sempre a gente conta isso, meu filho conta até hoje, né? Que nossos filhos chegaram aqui criança, né? O Lucas tinha seus 8 anos, e quando ele chegou aqui, ele se deparou com a nova moradia, com a nova situação de vida. Ele olhou e disse: mãe, por que agora a gente tem que ser tão pobre? E ele não entendia no momento, né? Depois ele foi entendendo, nossos filhos foram entendendo, né? Esse nosso chamado missionário. E a gente foi enfrentando também os desafios de conhecer a cidade, gente. Verdade. Que Cruzeiro do Sul é diferente de Rio Branco. Né? E Nós naquela passamos... época, principalmente. Gente, naquela época, a cidade olha, não tinha nada. O meu maior impacto, assim, que a ficha caiu, foi quando eu fui comprar carne. Gente, eu nunca esqueci isso. Rio Branco era acostumado a ir para o supermercado e os filhos, né, com o carrinho, pegando tudo que queria. E chegou aqui e olhei, não tinha supermercado, tinha as mercearias. Só que as mercearias não vendiam carne. E aí eu fui aqui para o mercado, na beira do rio,
E era um monte de gente. Eu, meu Deus, como é que eu faço aí? Até que chegou a minha vez. Quando chegou a minha vez, eu queria. Eu lembro até que eu pedi o tipo de carne, que era uma carne sem osso, para assar de panela. E me olhou para mim e disse: não, senhora, é só isso. E pegou e jogou assim na minha frente. Gente, cheio de osso, de coisa. E eu, meu Deus, como assim? Aí foi um impacto, né? Mas aí depois eu fui entendendo. Eu digo, não. Missões, a gente tem que se aculturar ao local, você tem que saber conviver, né? E se adequando também nessa questão cultural, né? E assim a gente foi vencendo, né? Cada etapa, cada tarefa, e também fomos nos encontrando, o que é que Deus queria de nós aqui em Cruzeiro do Sul. Mas só por amor a Jesus, né? Que a gente largou, vocês largaram tudo. Foi. E tudo do bom e do melhor. E vieram para cá sem saber o que estava esperando vocês. Só amor ao Evangelho, amor ao Cristo. Só amor ao Evangelho. Porque senão a gente não larga. Vocês tinham uma vida muito boa lá em Rio Branco. Vocês poderiam hoje ser um empresário de sucesso no estado, né? Sim. Isso, mas vocês acreditam que nos últimos 2 anos eu não me sentia feliz? Eu dizia, meu Deus, eu estou aqui só ganhando dinheiro das pessoas. Vocês acreditam que isso começou a incomodar a gente? Olha aí, tá vendo? E eu dizia, Senhor, mas se eu estou seguindo os passos de Jesus, o que eu estou fazendo pelas pessoas? Né? Deus já estava preparando vocês. Eu dizia, eu vendo esses produtos para ganhar dinheiro para mim, mas o que eu estou fazendo por alguém? Eu distribuía na minha loja folhetos, panfletos, mas aquilo não era suficiente, eu queria me doar mais, né? E na época até recebemos muitos conselhos, né? Amigos foram lá, gente, não faça isso, vocês estão abandonando a vida de vocês financeira. Eu digo, não, mas eu vou estar fazendo a vontade de Deus, eu vou estar me doando para o Evangelho, né? Glória a Deus. E Deus abençoou, Deus tem abençoado muito a nossa igreja. Né? Quando nós chegamos à nossa igreja, só tinha 2 pessoas que tinham carro. Na época a cidade era outra coisa, né? Há 31 anos atrás. E o Senhor começou a prosperar. Eu li muitos livros na época que me ajudaram. Nunca esqueci dos livros que me ajudaram muito, né? De Há um Milagre em Sua Casa, né? E tantos outros livros. E eu tomei posse daquelas palavras e o Senhor começou a prosperar. Aleluia. O Senhor tem prosperado a nossa igreja, os irmãos, né? A cidade de Cruzeiro do Sul. Como Deus tem prosperado essa cidade, gente. E hoje eu digo que eu sou cruzeirense mesmo. E não quero sair de Cruzeiro do Sul. Cidadã, não é? Amém. Sou cidadã cruzeirense. Eu tenho o título de cidadã cruzeirense. Que legal. E no meio de tudo isso, né? Uma coisa que sempre eu tive a convicção que o melhor lugar desta terra é o centro da vontade de Deus. Não é a casa boa, não é o carro bom, não é o empresário de sucesso. O melhor lugar mais confortável para o ser humano, gente, é o centro da vontade de Deus. Não importa se é na aldeia, não importa se é na zona rural, na zona urbana, na cidade grande, na pequena. Você está no centro da vontade de Deus, você está no melhor lugar do mundo. E sua alma sente conforto, que foi o que aconteceu com a gente. Glória a Deus. Que legal. E você, missionária Celeste? Bom, como eu já introduzi, né? Já iniciei aqui, já fiz uma introdução da minha história, de como Deus me chamou através de um sonho. No ano de 91, eu comecei a ficar muito incomodada, não é? Eu achava que para eu fazer mais para Deus, eu tinha que entrar num centro, no Instituto Bíblico e fazer um curso teológico para eu poder ser, de fato, uma missionária. E na época eu não tinha condições de ir para São Paulo, né, em Pindamonhangaba, e fazer um seminário bíblico. E não pude. Aí resolvi, é muito longa a história, vou resumir, comecei a fazer à tarde um curso teológico que, por coincidência não, né? Providência. Hoje, na nossa igreja, Assembleia de Deus, há 2 semanas, nós iniciamos, né, com o curso da ETAD, que é um curso teológico muito bem conceituado. Eu até ouso dizer que é o melhor curso teológico que existe. Eu ouso dizer isso. Ele é um curso muito completo. Mas ele é muito bom, muito completo. E eu resolvi fazer esse curso. E no ano de 92, o início de 92, eu já conhecia meu esposo, Rogério. A gente trabalhava numa congregação. Eu era vice-assistente de jovens. O Rogério estava afastado
dos caminhos do Senhor. E eu lembro que em um culto de treinamento de jovens eu estava ministrando e o Rogério veio e aceitou Jesus. Nossa, eu que orei por lindo. ele, só que ele já me conhecia. É uma história bem interessante que o espaço não dá para a gente detalhar. Sim. E aí ele passou a frequentar até e congregar com o nosso grupo, com a juventude, e a gente sempre compartilhava sobre o sonho, o desejo, né, que a gente tinha de poder fazer a obra de Deus. E um dia o Rogério e eu combinamos de irmos no secretário de missões da nossa igreja e apresentar a ele a nossa chamada missionária. E aí combinamos no meu horário do almoço, eu saía do trabalho, horário de almoço a gente ia na secretaria. Nesse dia ele não foi. Aconteceram algumas coisas e ele não foi. Eu aguardei, mas ele não foi. E eu pensei, já que eu estou aqui, eu vou lá. E eu fui. Cheguei lá no pastor Alexandre e comecei a compartilhar para ele o desejo que eu tinha de fazer a obra de Deus, de ser uma missionária, de ser enviada a um campo missionário. E ele conversou muito comigo, depois me levou ao nosso pastor-presidente, né, saudoso pastor Levi. E o pastor Levi, na época, o pastor Carlos era o vice-presidente da igreja. Aí estava lá na sala o pastor Levi e o pastor Carlos. E eu ali, jovenzinha, 18 anos, não, 21 anos. E eu apresentando para ele a minha chamada. Você é jovem missionário. Sou jovem. É bem jovem. E aí eu apresentei a minha chamada para ele. E ele disse, tudo bem, Surleide, eu já percebi que você de fato tem uma chamada e nós vamos fazer um teste. Aí nesse dia eu senti uma tonelada nos meus ombros. Ele disse, você vai ser a primeira missionária no estado do Acre a sair, a ser consagrada missionária. Se der certo, outras mulheres sairão, outras jovens sairão. Se você não der certo, você vai estar fechando a porta para as demais. Aí eu senti um peso terrível. Responsabilidade. Muita responsabilidade. O certo é que poucos meses depois eu fui enviada, consagrada e enviada a primeira missionária no estado do Acre, credenciada pela nossa convenção. Olha que lindo. Né, Mamilca? E aí fui enviada para Cruzeiro do Sul. Olha, Cruzeiro do Sul. Gente, tem algo em comum. A primeira vez que eu vim a Cruzeiro do Sul, eu tinha 22 anos. Eu vim como missionária. Chegando aqui, eu fui designada para Rodrigues Alves. Então, Rodrigues Alves, eu evangelizei aquele município todo. O maior desafio que eu enfrentei foi esse, de fazer missão nesta época, que era uma época assim, que quase, na verdade não se via mulher, Não tinha. não era, Mamilca, mulher dirigindo trabalhos, pregando, e eu bem jovem, sabe, fui enviada para aquele município. Lá eu dirigia um ponto de pregação, que a gente pegava o barco, viajava cerca de 1 hora. Quando chegava no porto, caminhava cerca de 40 minutos com aquela poronga. À noite. Era à noite. Eu, jovem, um diácono, as 2 filhas dele, para dirigir um ponto de pregação. Aí terminava, a gente voltava para casa. Só que todo sábado eu tinha um trabalho na Vila São Pedro, que na época era colônia, né? Não era vila, era um projetozinho, né? Hoje é uma vila lá, Hoje é né? uma vila, Mas Vila lá São Pedro chamava hoje. colônia, porque eram pouquíssimas casas. E eu fui lá dirigir um ponto de pregação. Na verdade, eu fui dirigir um círculo de oração, porque o dirigente tinha se afastado, a igreja estava fechada, e eu fui e recebi esse desafio do meu pastor para iniciar um trabalho com mulheres. E depois deste trabalho que nós iniciamos com mulheres, ele me impulsou como dirigente daquela congregação. Foi um grande desafio. Legal. Por que foi um grande desafio? Porque era tudo muito novo, não é? E eu Você é muito muito nova. jovem. Eu muito nova. Eu não sabia, ainda bem que eu não sabia das coisas. Eu só ficava sabendo depois que alguns jovens
bêbados, pessoas que ficavam assim meio que perplexos com aquela ação, a mulher dirigindo uma igreja, não é? Uma congregação. Não era comum. Aí alguns deles diziam assim: hoje nós vamos acabar com aquele culto. Nós vamos acabar com aquele culto. E quebravam garrafa. Só que Deus não deixava saber disso. Porque talvez... E nem eles chegaram a... E eles nunca chegaram a fazer isso. Era só rumores, não é? Mas foi uma experiência muito boa. Foi um momento que exigiu de mim muita coragem, muita ousadia. E eu louvo muito a Deus, porque Deus nos prepara para cada situação. Verdade. Não é? Então, foi um trabalho desafiador, que exigiu de mim muita determinação, porque para ir para este lugar eu caminhava 3 horas a pé, sozinha na estrada, sabe? Deus me deu uma ousadia, uma coragem gigantesca, muito grande. E eu caminhava 3 horas a pé para dirigir esse trabalho. Quando chegava no sábado, morta de cansada, ainda tinha que fazer esse trabalho de assistência ao ribeirinho. E foi, assim, muito desafiador. Aí você ficou quanto tempo fazendo esse trabalho lá? 6 meses. 6 meses. Foi época que aconteceu uma mudança na nossa convenção, e aí o pastor Levi resolveu me levar de volta para Rio Branco. E chegando em Rio Branco, eu já conhecia o Rogério, a gente já conversava há algum tempo, e dentro de 2 meses e 2 dias, depois que eu cheguei em Rio Branco, 2 meses e 2 dias, nós namoramos, noivamos e casamos. E aí o meu pastor... 2 meses? 2 meses e 2 dias, namoro, noivado e casamento. E aí o meu pastor já autorizou ele evangelista, e com 10 dias de casados, nós pegamos um barco. Era um projeto, né? Projeto mundial de literatura. Sim. Evangelismo, projeto mundial de literatura. Era um trabalho de evangelização aos ribeirinhos. Então, 10 dias de casado, o Rogério e eu, e mais um diácono, e o piloto, né, do barco. Isso. A lua de mel foi boa, não foi? Foi. No barco, subindo e descendo o barranco com lama que dava praticamente no joelho. Só por amor a Cristo. Era. Passamos quase 2 meses, alcançamos muitas vidas, e tivemos 283 decisão por Cristo de pessoas. Chegamos em casa de pessoas que nasceram ali, cresceram ali naquele lugar, distante da cidade, e que não sabia quem era Jesus. Jesus. Nunca tinha ido na cidade. Então, essa situação cada vez mais nos deixava mais apaixonada em ser útil no reino. Sabe? Então, o maior desafio nosso, foi fazer a obra de Deus solteira, né? Ter que dirigir trabalhos assim, caminhar muito longe, a pé, sozinha, ganhar muitos jovens para Jesus, e as mães diziam assim, lá em Rodrigues Alves: ela só vai para a igreja se você vier buscar e deixar. Olha aí. E um dia eu entrei em crise. Eu pensei, meu Deus, eu sou uma jovem, não é? Eu tenho que deixar todas essas moças em casa, buscar e deixar, e ninguém se importa comigo, com a minha segurança. Tem as crises de identidade. Tudo isso passava pela cabeça. Eu disse, Senhor, eu preciso casar. Fazer obra de Deus casada. 2 é melhor que 1, né? Com certeza. Nossa, é bom demais. Então foi casado. um grande desafio isso. É o que está lá em Eclesiastes, né? Sim. Isso, Cordão Se um cair, 3 dobras, né? Há os 2 e a terceira dobra, que é o Senhor. que é o Senhor, né? É. Melhor ser 2 do que Se um 1. cair, o outro levanta. O outro levanta. Né? Exatamente. Mas é interessante. A história é longa, né? Mas a gente, sucintamente... Que legal. A gente vê, ouvindo o testemunho de vocês, assim, de missão realmente. Porque vocês são chamados, o chamado de vocês é de missão, né? Exatamente. É missionário, né? Então, é um desafio. Eu fico pensando na época de Jesus, né? Então, Como não era difícil evangelizar naquela época. Como era difícil Jesus levar a palavra. Não tinha meios, né? Não tinha. E a palavra diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Isso. Ou seja, na plenitude daquele tempo, que era o tempo ideal para Jesus vir. E hoje a gente tem tudo. Olha aqui onde nós estamos, né?
Hoje está fácil Hoje demais. está muito fácil. A gente consegue as massas através de um espaço desse. Verdade. Não é? Exatamente. Pensando. Pode falar. Aqui nós vamos alcançar pessoas que a gente jamais alcançaria se não fosse através daqui, né? Com certeza. E eu estava aqui pensando, rapidinho, estava pensando aqui na história da missionária Milka, como ela deixou, né? Deixou a empresa, deixou a vida, né? Estabilizada que tinha, tudo por um chamado. E eu lembrando aqui também de como eu deixei meu emprego, e olha que eu precisava, não é? Eu precisava. Mas o pastor, quando disse, você tem certeza que quer ir para a obra? Eu disse, quero. Ele disse, você ganha quanto hoje? Aí eu falei. Ele disse, você sabia que se você for, você não vai ganhar nada? Mesmo assim, você quer ir? Quem é que vai te dar roupa, calçado? Quem é que vai te alimentar? Ele perguntou tudo isso. Eu disse, pastor, mesmo assim eu quero ir. O Deus que me chamou, Ele há de cuidar de mim. Então, pensando em tudo isso, esse amor tão poderoso que nos impulsiona a deixar a comodidade, deixar a família, como foi Abraão, né? Abraão deixou a sua parentela, deixou sua terra e foi em direção a um lugar. Aliás, ele saiu sem saber para onde ia, não é? Mas saiu convicto de que Deus estava enviando ele para um lugar. Então, conosco não foi diferente, não é? A senhora deixou muita coisa para trás, eu deixei muita coisa, acreditando que o Deus que estava me chamando, Ele era poderoso para me manter, me sustentar e não deixar nada faltar. E lembrando de como Jesus chamou Pedro e os demais discípulos, né? André, Mateus, muitos deles eram pescadores, e Jesus só disse, vem e segue-me. E eles abandonaram tudo, deixaram uma tradição, né? Quem sabe pai, na verdade, quem sabe os avós, os pais pescadores, uma história construída, e agora eles foram impelidos a caminhar, a seguir o chamado do Senhor Jesus, né? Verdade. Então é isso que Deus faz, né, irmã Milka? E o bom hoje, gente, o interessante hoje, que assim, cada tempo, né, tem uma forma da gente se doar para a obra. Verdade. Né? Hoje você vê que tem outras formas também da gente se doar para a obra do Senhor. Hoje nós temos tecnologia às nossas mãos, né? Onde a gente pode fazer a obra usando a tecnologia. Às vezes, hoje não precisa, às vezes, você largar ou sair de uma cidade para outra. Aonde você está, você alcança o mundo, se você quiser. Né? Então, Com certeza. na época de Jesus, era a voz dele ali, diretamente para aquele pequeno grupo, nas montanhas, na praia, e hoje nós temos os meios de comunicação. Né? E depois da pandemia, ampliou mais ainda a tecnologia a nosso favor. Mais ainda. Né? Então, isso é maravilhoso. Né? Maravilhoso. O ser humano ele realmente. tem todas as formas possíveis que quiser hoje para fazer a obra, para se doar. Né, a obra do Senhor. Verdade. E o mais interessante é que hoje uma moça, um jovem, uma adolescente, até uma criança, não precisa de uma credencial de missionária, pastor ou evangelista. Ele chegou aqui, ó, diante de do celular. da câmerazinha, não é? Do celular, ele é uma testemunha de Jesus para uma multidão de pessoas. Verdade. Então, cabe a nós, não é? Utilizar o tempo que Deus nos dá, os recursos que Deus nos dá, para falar do amor de Deus. Verdade. Todos nós somos uma testemunha de Jesus, em qualquer lugar, não é? Exatamente. E nessa época que vocês, de missão até hoje, qual foi o milagre que vocês viram, que Vivenciamos. vocês falaram assim, nossa, que bênção de Deus. Meu Deus. Fale, minha pastora. Tem O maior tantos milagres, um gente. milagre que marcou assim, Gente. marcou a igreja, marcou suas vidas. Olha, são tantos milagres, mas tem um milagre que marcou muito a minha vida, ainda até antes de chegar em Cruzeiro, que foi um milagre muito pessoal, né? E que envolve muito sobrenatural de Deus, né?
quando a minha filha tinha 7 anos, a Mona Lisa, ela foi desenganada, né? E ela esteve praticamente assim morta na Urgil, lá em Rio Branco. O doutor Carlos Beruti era o médico dela, ela passou por uma infecção generalizada e ela ficou realmente ali 3 dias entubada, né? Morta mesmo, as unhas já roxas, os lábios, e o médico só balançava a cabeça que não tinha jeito. E naquele momento, gente, surgiu em mim uma fé tão inabalável, que eu simplesmente não me abalei com aquilo, mas eu tive uma convicção muito grande de que Deus ia me dar a vitória e minha filha, eu não ia perder minha filha. E eu dizia, Senhor, ela pode morrer, mas o Senhor vai ressuscitar, porque eu só tenho ela de filha mulher, eu não posso ter filho mais. E ela é promessa de Deus. Quando ela ainda estava na minha barriga, no meu ventre, já tinha promessa de Deus para a vida dela. Eu digo, não, mas se ela é promessa de Deus, o Senhor não vai levar ela. E eu me apeguei a essa palavra e essa promessa de Deus em minha vida. E, de fato, o Senhor, ele ressuscitou a Mona Lisa e eu vi o milagre de Deus. Nós estávamos naquele hospital já 1h30 da manhã, da madrugada, e eu vi quando desceram ali anjos. As pessoas, muitos não acreditam em revelação. Eu acredito porque eu passei por isso. Né? E aqueles anjos desceram, 2 anjos com uma bandejinha, com material cirúrgico, e ali eles cirurgiaram a garganta, essa área da minha filha, que é onde surgiu a infecção. Ela tinha muitos nódulos expostos, né? E eles fizeram aquela cirurgia e, após a cirurgia, um olhou para o outro, balançou a cabeça e subiram e ultrapassaram aquele teto do hospital. E, na mesma hora, minha filha sentou e arrancou aqueles aparelhos de cima dela e começamos a conversar. E ela disse que estava com muita fome e começou a contar também o que Deus mostrou para ela. Ela teve uma experiência com Deus aos 7 anos. E começou a conversar o que Deus falou para ela, né, de ministério, de vida, de futuro, que combinava com o que Deus já havia falado para mim quando ela estava no meu ventre. Então, ali foi uma experiência que marcou muito a minha vida, marca até hoje a minha vida, né? Que nós não estamos sozinhos, que Deus olha individualmente para cada um de nós, gente, verdade, quando a gente resolve botar a nossa fé em ação. E hoje minha filha é missionária, né? Ela também é cantora. Ela exerce o ministério do louvor, que foi o ministério que Deus falou com ela naquele momento, né? Que ela iria sim ter esse ministério, e hoje ela está exercendo o seu ministério, né? Então, esse foi o milagre pessoal maior que eu vi, né, fora tantos outros, né? E aqui em Cruzeiro nem se fala, tantos milagres, gente. Se eu for contar os milagres aqui de Cruzeiro do Sul, pode inventar muitos podcasts. Muitos milagres o Senhor tem feito aqui, nossa vida aqui é de milagre. Nossa igreja, ela vive de milagre em milagre a cada dia. Glória a Deus, né, amor? Glória a Deus. Bom, como a irmã Milka já falou, ao longo desses 30, quase 40 anos na obra de Deus, né? Não, 36 anos na obra de Deus. Depois de casada, eu estou há 33 anos fazendo a obra de Deus com meu esposo, né? E no início do nosso ministério, nós fomos pastorear em Ampare, aquela cidade que fica ali na fronteira, né? No Peru, fronteira com Assis Brasil. E quando chegamos lá, tudo era muito pouco desenvolvido, não é? Carne, por exemplo, era uma vez por mês que a gente comia carne naquela época. Se matava boi lá, uma vez por mês. E um dia, eu já, pela graça de Deus, eu já vi pessoas serem curadas. Não é? O maior milagre é quando pessoas se decidem para Jesus, muda de vida. Mas aconteceu uma coisa assim bem diferente. Eu estava indo para uma visita, era por volta de 15 horas, o sol estava muito quente, e eu encontrei no caminho uma mãe que vinha com uma criança. E a criança, ela parou, me cumprimentou, e eu perguntei o que a criança estava sentindo, que a criança desesperada, né? Chorando, agarrada nas pernas da mãe. E a mãe foi contar: minha filha, eu estou indo lá no hospital
para ver se o médico dá algum remédio, pelo menos para aliviar a dor do meu filho, porque ele tem um problema que eu já fui com vários médicos, nenhum médico descobre o que ele tem, e, enfim, ela já vinha há anos nessa situação, e a gente recém-chegados, né, éramos recém-chegados naquele lugar, e naquele momento passou muita coisa pela minha cabeça, eu ainda muito nova, e eu pensei comigo, eu digo, Senhor, o Senhor nos trouxe para esta cidade como resposta a esta sociedade, a essas pessoas, a esse povo. Então, nós somos resposta do Senhor para esta cidade. Sim. E ali, ela falando e muita coisa sendo processada na minha cabeça, assim, dentro de segundos, né? E eu pensei comigo, Senhor, eu preciso ter uma resposta para esta situação. E naquele momento eu orei com tanta compaixão pelaquela criança. E eu pedi, Senhor Jesus, cura essa criança. Meu Deus, tu tem poder para curar de forma radical essa criança. E essa mãe testificar do teu amor. Aquela criança, ela foi radicalmente curada. Mas o interessante é que algo muito forte ficou no meu coração. Eu descubro, até quando a gente vai para a palavra de Deus, é claro que Deus é Deus, não é? Deus, ele tem, Cristo tem todo o poder, toda a autoridade, mesmo no corpo humano, não é? Mesmo num corpo humano, ele era 100%, é 100% Deus, mesmo quando estava no corpo humano. Mas a gente descobre que muitos milagres que Jesus fazia, mesmo sendo ele Deus, tendo o poder de repreender qualquer mal, não é? Mas Jesus, ele orava com compaixão pelas pessoas. E isso ficou muito, essa experiência foi muito forte no meu coração. Naquele momento, o Espírito Santo, mesmo sem conhecer tudo isso, porque na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas a experiência que eu tive é que quando você ora por alguém, sentindo a verdadeira compaixão, eu julgo quase que impossível Deus não responder, Deus não curar, Deus não fazer, porque nós estamos diante de uma necessidade, uma pessoa que precisa, que acredita, e que a pessoa que vai orar, além de acreditar, ela ora com compaixão. Não é verdade? Sim. E a Bíblia diz lá, né, que Jesus, ele sentia grande compaixão da multidão que andava desgarrada. Então, eu tirei uma experiência muito grande e eu julguei esse um grande milagre, porque além do milagre ter sido muito poderoso a ponto de edificar e mudar a vida daquela criança, mudou a minha concepção, né? Deixou uma experiência muito forte no meu coração, que não é orar pelas pessoas só por orar. Quando você ora sem sentir o verdadeiro amor, a empatia, sem se colocar no lugar da pessoa, eu acho que nada de sobrenatural acontece. Verdade. Não é verdade? Isso mesmo. Amém. E nosso programa, tá acabando. Nossa, estamos chegando ao final. Nosso programa é tão rápido, né? Ouvir histórias, histórias com H, histórias reais, histórias que transformam as nossas vidas, não é? E a gente pode ir pro bate-bola, não é? É bem rapidinho, né? Eu vou falar uma palavra, vocês respondem com uma ou duas palavras, tá bom? Ok. Então tá. Uma música. É para mim ou para É, para as duas. Para as duas. É. Vai lá, Cileide. Eu gosto muito Sonhos de Deus, Ludmila Feber. Sim. Fala muito Sonhos comigo. de Deus. Linda, né? Sim, sim. Eu acho que é Armando Filho que canta Há tanto tempo a ti me entreguei. Conhece? Não. É um versículo favorito. Romanos 12, 2. Segue a minha vida todos os dias esse versículo. João 3,16. Deus amou o mundo de uma tal maneira.
essa tal é inexplicável, né? Verdade. De tão grande, profundo é esse amor. Glória a Deus. Uma qualidade sua. Eu acho que eu me sinto uma mulher muito longânima. Eu acho que é uma qualidade. Eu sou muito longânima. Essa é a palavra. Eu acho que uma das qualidades que eu não consigo, é forte em mim, é sempre ajudar o próximo. Eu gosto sempre de ajudar o próximo e tudo que eu faço, eu olho se eu vou beneficiar alguém. É algo que está dentro de mim. Isso. Todos os meus projetos, os projetos sociais que eu tenho, eu olho logo para o benefício. Quem eu vou atender, quem vai ser beneficiado. Né? Isso é muito forte dentro de mim. Na igreja, fora da igreja, tudo que eu vou fazer, sempre eu tenho esse olhar, né, de chegar até o próximo. Legal, muito bom isso aí, né? Um livro. Pais brilhantes, professores fascinantes. É lindo esse livro mesmo. Isso. Eu gosto muito de muitos livros femininos, Cury. Né? Augusto Cury, muito bom. Não evangélico, eu gosto muito Mentes Brilhantes também, que eu gosto demais do material do Augusto Cury, né? Que fala bastante. E livros cristãos evangélicos, eu gosto dos livros da pastora Antonieta Rosa Vieira. Ela tem muitos livros de orientação a pastoras, que ela também é pastora de igreja, né? E há um livro dela que me ajudou muito, que é A Sua Imagem Diante de um Espelho, que é um livro que ela tem, né? Que ela reflete, a gente olha para nós mesmos através da leitura daquele livro. Que linda! Eu não conheço esse... É um livro muito bom. Um defeito de vocês. Ai, Jesus. Eu imediatista. É. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu não gosto de deixar para depois. Se eu posso fazer agora. Bom, meu defeito, meu marido diz todo dia, então é defeito. Acho que eu sou muito acelerada. Tá quase no mesmo. Não, e um dia eu ouvi uma pregação, né, do pastor, de um pastor, e ele disse: as pessoas não são lentas, é você que é acelerada. Eu digo: Jesus, sou eu. Que legal. Vamos fechar aqui com uma comida assim, pro almoço que vocês gostam. Ai, gente, uma coisa difícil. Tudo é gostoso. Mas eu gosto muito de um filé, um molho branco. Que delícia. Eu gosto demais. Inclusive, é que eu vou fazer amanhã no feriado, se Deus quiser, para os meus filhos. Gosto de cozinhar. Peixe grelhado. Peixe grelhado. Delícia, os dois são maravilhosos, né? Muito bom. E para finalizar, qual foi a marca de amor que Jesus deixou na vida de vocês? Uma marca. Em 2 palavras. Ter me aceito como filha. A marca de amor que Jesus deixou em mim, a maior prova do seu amor é o cuidado. Todos os dias que Ele tem por mim, em todos os desafios que eu tenho enfrentado, eu tenho visto o cuidado de Deus. Amém. A providência de Deus em minha vida. Glória a Deus. Muito bom. Vai deixar uma palavra rapidinho, amor? Só pra gente. Eu acho que a palavra não vai dar tempo. Dá rapidinho. Andrew? Podemos, então vamos rapidão aqui. Eu quero trazer uma palavra aqui bem rápida, né? Uma palavra que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos tempos, referente à porta, né? E eu quero trazer aquela mensagem que está lá na parábola das 10 virgens. E no capítulo 6, no versículo 10, né, em diante, Jesus começa a contar aquela parábola das virgens. E lá no versículo 12, a parábola diz que existia noivas prudentes e imprudentes, né? As prudentes estavam preparadas para a chegada do noivo. As imprudentes não estavam. Mas eu quero me deter na porta. Quando o noivo chega, que entram todas as prudentes. E quando as imprudentes chegam, a porta está fechada.
A porta foi fechada. Já não pode entrar mais ninguém. E eu quero chamar a atenção de você nessa noite. A porta ainda está aberta. Amém. Ainda dá tempo para você que ainda não experimentou, né, o Evangelho de Jesus, para você que ainda não teve a oportunidade de conhecer essa palavra maravilhosa, ainda dá tempo. A porta está aberta. Eu quero também, me recordo agora do que aconteceu lá no dilúvio, né? Quando Deus chamou Noé para construir a arca, interessante que Deus ele deu uma ordem para Noé e Noé começou a construir a arca. E no final lá do livro, que é o capítulo 6, começando a partir do capítulo 6, versículo 14 em diante, né? Lá no versículo 14, Deus manda construir a arca, e no versículo 16, Deus também fecha a porta da arca. Quando Deus fechou a porta da arca, ninguém mais podia entrar. Ou seja, eu estava estudando um pouquinho sobre esses fatos, esse acontecimento, e a arca ela levou mais ou menos de 50 a 70 anos. Uns falam em 100 anos, mas pelo que eu estudei, foi de 50 a 70 anos. E as pessoas naquela época tiveram 70 anos para mudarem de vida, para pedir perdão a Deus dos seus pecados. Aquela cidade ela teve a oportunidade durante 70 anos. Mas quando a porta se fechou, ninguém mais pôde entrar. As duas histórias, dos dois fatos que eu estou narrando para vocês que aconteceram, né, as portas foram fechadas. E quando a porta fechar, meu irmão, eu sinto muito, não tem mais como entrar. Então, nós ainda estamos com a porta aberta. Ainda dá tempo de você se voltar para o Senhor. Ainda dá tempo de você entregar sua vida para Jesus. Amém. Ainda dá tempo de você se reconciliar com o Senhor. Eu quero falar para você que ainda não confessou Jesus como seu Salvador. Confesse Jesus, busque o Senhor. Diga sim para Ele. E você que já é crente, que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para o Senhor. Se reconcilie com o Senhor, peça perdão dos seus pecados, dos seus atos, e volte para Ele, e volte para os braços dEle, e volte a ser um crente verdadeiro, autêntico, e volte a ser um missionário para levar as marcas de amor que tanto o mundo precisa. Estamos vendo famílias carentes de amor, carentes das marcas que Jesus deixou, e nós estamos fazendo o quê? O que é que eu estou fazendo? O que é que nós estamos fazendo como cristãos, como crentes em Jesus Cristo? Estamos sendo verdadeiros, autênticos, levando essa palavra para que outras pessoas também possam experimentar esse amor que nós já experimentamos. Eu queria deixar para você nessa noite, aliás, né, que já é noite. Deixe marcas de amor. Por onde você passar, deixe marcas de amor, para que lá na frente, por exemplo, eu quero que as pessoas lembrem de mim e falem, o Evandro deixou marcas, mas marcas de amor na vida das pessoas, e que eu tento fazer todos os dias, deixar marcas de amor, começando pela minha família, começando pela minha esposa, pelos meus filhos, pela nossa neta, né? Pela Maria Antônia. Então, que nós possamos refletir um pouco sobre essa palavra. Se você quiser depois, você pode ir lá em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 6, você vai estudar um pouquinho sobre essa parábola, que é muito importante, que é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a vida de vocês e que continue deixando marcas de amor. Né, Luciana? Isso mesmo. E eu só queria que vocês dissessem, assim, falassem agora para quem está nos assistindo, uma palavra, né? A missionária falou sobre depressão. Quem está passando pelo momento de depressão, em poucas palavras, a senhora falar ali para aquela câmera. E a missionária Milka, falar também se está passando por algum problema no casamento, aquelas pessoas que estão passando por algum problema no casamento. Olhando para aquela câmera, rápido, em poucas palavras. Pode falar. Posso?
Sim, gente. Primeiro a gente quer agradecer por esse momento, né? Essa oportunidade aqui tão especial. E parabenizar vocês por este programa maravilhoso, né? Que quantas vidas estão sendo alcançadas nesse momento, né? E falarmos aqui um pouco também sobre família, casamento, né? Primeiro, gente, casamento, ele não é simplesmente um ajuntamento de pessoas. Casamento é um projeto de Deus. Eu sempre digo que é o maior projeto de Deus aqui na Terra. É construção de um casamento, de uma família. E tudo que é de Deus tem também um inimigo, um opositor que tenta destruir o que Deus construiu. Verdade. Então, quantos casamentos que pensam que estão com problema, na realidade vocês estão sendo vítimas de uma conspiração do mal para destruir aquilo que Deus construiu, que é o casamento, né? Você que é casado, você que tem uma família, lembre-se, você está dentro de um projeto de Deus. Busque ao Senhor. Se está difícil, busque a Deus. Busque pessoas de Deus que podem lhe ajudar, né? E acredite que Deus, Ele quer cada dia abençoar você. Abençoar você que é família, você que constrói uma família. Você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. E tome posse dessa bênção. Amém. Se tem algum desafio, busque ajuda. Não se conforme, não fique aí parado ou não coloque culpa um no outro, mas busquem ajuda. Porque o casamento, ele é, sim, o maior projeto de Deus nesta terra. Sem uma família, não tem igreja. Verdade. Sem uma família, não tem sociedade. Então, Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada, pastor Evandro. Obrigada, missionária Luciana, pelo convite, pelo momento de poder estar aqui e compartilhar um pouco da nossa história, um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Quero dizer a todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham, quero deixar o texto que está lá em Salmo 37, versículo 5, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar o caminho é entregar a vida, é entregar a direção. E quando a gente entrega a direção da nossa vida ao Senhor, tudo entra em total equilíbrio. Porque Deus, Ele supre as nossas necessidades, não é? Então, deixo você com esse texto. Nada melhor nesta vida do que entregar a direção da nossa vida ao Senhor. Quem entrega a direção da vida ao Senhor, tudo que faz prospera, dá certo, porque é Ele que está dando o norte. Amém. Obrigada. Amém. E é isso aí, a gente agradece, muito obrigada pela presença de vocês. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo estavam precisando de ouvir, porque o Espírito Santo colocou nos nossos corações o que o irmão ali do outro lado estava precisando ouvir. Muito obrigada mesmo, missionária Milka e missionária Surleide. Amém. Obrigada. Vocês são presentes de Deus. E obrigada por vir para o nosso Cruzeiro do Sul, transformar vidas, tirar pessoas que estavam no alcoolismo, que estavam nas drogas, que estavam nas ruas, restaurar famílias. Vocês não sabem o quanto nós somos gratos a vocês, por vocês deixarem as suas famílias, sua cidade, seu lugar que estava lá quietinha, no conforto do seu lar, e vocês vieram para cá fazer missão, né? E isso Glória realmente é um amor de Deus dentro de vocês. Muito obrigada. Amém. 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 Obrigado, irmãs. Eu quero agradecer. Sou grato a Deus pela presença de vocês, né? 2 missionárias de uma vez só, né? Não é brincadeira. É dupla, né? Dose dupla. Deus é maravilhoso, né? Mais uma vez, como a Luciana falou, obrigado pelo vocês terem dito sim, né? Pelo convite que ela fez. E o podcast Marca de Amor é isso aí, essa mensagem, né, que a gente precisa levar para o mundo que está carente do amor de Cristo. O mundo, na realidade, precisa conhecer esse amor. Verdade. E como Paulo fala, eu não estou lembrando agora qual é a carta, mas ele diz: se não tem quem vá, como é que eles vão se converter? Se não tem quem prega a palavra, como é que as pessoas vão poder conhecer Jesus, né? E essa é a nossa missão, a missão de cada um de nós aqui é pregar essa palavra, é anunciar essa palavra. E o Marcas de Amor surgiu justamente para esse
né, para esse intuito, né, de levar essas marcas na vida das pessoas. E mais uma vez, muito obrigado, missionárias, né? Deus abençoe a vida de vocês, continue abençoando o ministério de vocês, né, que é um ministério maravilhoso, e a família de vocês, né? Amém. Casamento do pastor Carlos, pastor Rogério, que Deus proteja e guarde vocês em nome de Jesus. O pastor Carlos está falando aqui, está ligado, disse que está ligado, pastor Carlos. Parabéns, caros pastores Evandro e Luciana, pelo abençoado programa. Olha lá. Olha isso. Ele está falando ali, ó. Ele está acompanhando a gente. Mulheres maravilhosas Olha aí, olha e abençoadas. Terezinha, mulheres de Deus. Nossa turma toda aí. A Cíntia, abençoada. Que podcast abençoado, mulheres de influência que admiro. Mulheres sábias, a Vera Barreto. Aí o pastor Carlos ligado. Que legal, a Terezinha, gente. parabéns para as nossas missionárias e pastoras. É uma bênção. Povo elegante, cheio de Deus. A Osana Araújo falou, o pastor Carlos, né? Povo elegante. A Osana Araújo, um momento maravilhoso. A Islândia, abraços, meus queridos. Oh, glória. Que maravilha, É gente. tudo para a glória do Senhor, é tudo Isso, para o gente. Senhor, né? Então, verdade. a gente não quer sair, mas a gente tem que sair. A gente não quer sair. ir embora, mas tem que ir embora. Então, muito obrigada. Meu coração fica cheio de amor, porque se nós estamos aqui é porque Deus nos colocou aqui. Não é para nós aparecermos, Verdade. mas é que Cristo apareça. Que Amém. Cristo mude a sua Isso. vida, que Cristo transforme a sua vida, que você seja transformado, que você escute música de louvores, que você leia a palavra de Deus, que é a palavra revelada, que você busque uma igreja, não sei onde você mora, próximo da sua casa, vá na igreja, cultue, congregue, porque é importante, você precisa do Senhor, eu preciso do Senhor. Se tirar o Senhor de mim, não fica nada, eu fico vazia, fico oca, sabe? Então busque o Senhor. O nosso intuito aqui é levar Cristo. Não é que nós apareçamos. Precisamos, somos vasos. Somos instrumentos do Senhor. É só o que somos. Amém. Isso mesmo. Amém? Amém. Então, um grande beijo no coração. Amamos vocês. Uma boa semana, um bom finalzinho de semana. Hoje já é quarta, está chegando quinta. Final de semana maravilhoso para vocês aí. Amém. Tchau. Feriadozinho amanhã. Feriadão. Feriadão. Pra dar uma Gente, que descansada. maravilha.